Fala, Techers! Alisson aqui e seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos continuar nosso aprendizado de Go com as Go rotinas e hoje vamos aprender sobre o Weight Group. Então já pega o seu café e já vamos para o código. Bom, gente, eu vou explicando enquanto eu vou mostrando, tá bom? Então, o que que é o Weight Group? O Weight Group é uma struct que faz parte do pacote Sync que já vem instalado no Go, tá? Esse pacote tem o objetivo de a gente conseguir manipular melhor as Go rotinas, né? Existem Go rotinas que podem executar por um tempo indeterminado, só que a gente precisa esperar que ela termine, né? Para continuar o processo principal, certo? Então, o antigrupo é justamente para resolver esse tipo de situação, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês e fica mais claro, tá bom? Então, o que acontece? Se aqui dentro tem o time sleep, né? Para esperar que a rotina hello termine para conseguir é, ela seja finalizada, né? Para assim continuar com o processo principal do main, certo? Então, se eu executar ela aqui, ela vai ser executada, a gente espera um segundo e acabou, né? Só que se eu tirar o sleep daqui, o que vai acontecer? O processo main vai ser finalizado antes do hello ser finalizado, né? Então, o hello acaba sendo finalizado durante, né? E aí acaba-se a gente perdendo o estado da rotina. Como que a gente pode resolver isso? Então, vamos lá. Vamos criar aqui, vamos chamar o nosso weight group, nosso weight group, tá bom? Ele faz parte do pacote sync, tá bom? Aqui já tem ele aqui, ele já importou aqui para mim, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com o ponteiro dele para a gente entender melhor, tá bom? Então, muito bem. O que eu quero que esse weight group faça? Eu quero que ele espere por uma rotina antes de finalizar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer aqui o weight group. Ele já preencheu aqui para mim, mas eu quero que ele faça o seguinte: weight group ponto add 1. Beleza. Então, basicamente, opa, estou escrevendo errado? Oh, isso, boa. Então, beleza. E agora eu vou colocar aqui, ó, no lugar do sleep, eu vou colocar weight group ponto weight. Só isso. Mas como que eu vou saber quando a rotina finalizou, né? Então eu preciso que ela tenha acesso ao weight group, tá bom? Então eu vou passar ele via ponteiro para a rotina, tá bom? Então aqui, ó, weight group, certo? Que ele é um ponteiro de sync weight group. Até aí sem segredo. E aqui eu vou passar o weight group. E agora eu vou marcar quando que a rotina finalizou. Geralmente no final dela. Ou se acontecer algum erro durante o processo dela, talvez antes, né? Então, aqui eu vou colocar aqui o weight group. Não, vamos rodar isso aqui. Então, vocês podem ver que até mesmo para fechar o programa foi muito mais rápido. Por quê? A partir do momento que a Go Rotina finalizou, o processo já podia ser finalizado, né? Então ele esperou ser finalizado aqui para depois continuar. Poderia ter N coisas aqui que eu precisasse. Poderia ter um monte de coisa. Mas aí ele continuou e fez o que eu precisava. Mas beleza. E se eu tiver que esperar, e se eu colocar para esperar mais Go rotinas do que eu realmente criei? Vamos ver. Então eu vou colocar aqui para esperar duas Go rotinas, só que eu vou só somar uma só. Ele vai printar erro, tá bom? Então ele vai trabalhar com a primeira, né? Só que ele vai identificar que está em estado de deadlock, né? Que todas as rotinas, ele está esperando por todas as rotinas e elas estão em estado de dormência, tá bom? Então aí característica um deadlock. Por isso que dá erro. Se eu chamasse duas vezes aqui, ele já não vai acontecer isso, porque eu vou ter a finalização das duas rotinas que eu queria, né? Mas aí como que eu faço quando eu não sei
quantas borrotinas eu tenho? Bom, a gente pode fazer basicamente identificar quantas a gente vai abrir, né? Então aqui eu vou colocar um count, sem problema nenhum. E esse count vai ter 10, certo? E aí nós passamos o count em vez de um número fixado. Esse count pode ser obtido de várias maneiras, tá bom? E aqui eu vou colocar dentro de um for e passando o count, colocando aqui dentro de hello e passando o wait group. E eu vou tirar essas duas aqui de baixo. E aqui ele vai esperar por todas as borrotinas antes de ser finalizado. Vamos ver? Então ele já finalizou todas elas. Ah, vamos ver cada uma delas antes de tudo isso, tá bom? Então aqui em cima eu vou colocar o count, né? Vai ser um int. E vou colocar para ele printar o count também. E aqui eu vou colocar o i, tá bom? Que seria o nosso index, tá bom? Então, basicamente ele fez a mesma coisa que a gente fez no outro vídeo, né? Então, ele não tem uma ordem certa. Então, a primeira foi a última a ser finalizada, né? E, consequentemente, a segunda, né? Já que começa com zero, foi a primeira a ser finalizada. E se eu rodar de novo, vai ser aleatoriamente, né? E isso também pode acontecer dentro do nosso sistema de produção. Imagine que a gente tem conexões com vários outros serviços, né? E cada um deles tem um tempo de resposta diferente, né? Ou até mesmo o banco de dados pode estar sobrecarregado, demorado, né? Então, ao invés de a gente esperar todas elas, uma depois da outra, para uma começar e terminar para começar a outra, a gente abre cada uma delas em Go rotinas separadas, em paralelo. Elas vão ser executadas em paralelo. Assim que todas elas estiverem prontas, a gente continua o nosso procedimento principal. Então, assim, essa seria a maneira mais fácil, mais simples de trabalhar ali, né? E daria um grande poder de processamento, né? Então, a gente não precisaria esperar uma para começar a outra. Então, cada uma delas estaria sendo executada e eu poderia pegar o resultado de cada uma delas e aí fazer os meus cálculos, fazer o meu procedimento posterior, tá bom? Vamos voltar aqui. Bom, o Edge Group é uma ferramenta extremamente poderosa, simples de usar, né? Faz parte do pacote Sync. Tem que se ter muito cuidado com o deadlock, como eu acabei mostrando para vocês, né? Mas ele vai nos dar muito poder de fogo, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, deixa um joinha, se inscreve no canal, ative o sininho para estar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? A gente se vê na próxima. Valeu!